grande verdade. Em pleno século XXI, não sei se todos vocês já receberam aí uma caderneta aí com a caneta para você fazer as suas anotações. Anotem tudo aí que for interessante para vocês. No final, só devolve as canetas, porque a gente vai fazer outros simpósios e aí as canetas a gente consegue usar, mas a cadernetinha você pode levar para sua casa para deixar de recordação aí na sua casa. Vou começar falando hoje pela manhã sobre algo importante. Primeiro ponto aqui que eu quero falar: evangelização. O que é a evangelização da igreja? Qual é o compromisso da igreja? O tema desse simpósio é evangelização é a missão da igreja. Evangelização é a missão da igreja. Uma igreja que se preza, uma igreja que entende que existe dentro da vontade do Senhor Jesus Cristo, está ligada em Cristo Jesus, o ministério de evangelização tem que estar ativo. E aí eu pelo menos tenho alguns anos que acompanho a igreja e sei o quanto é difícil esse ministério de evangelização ser ativo. Geralmente é com Pedro, Tiago e João que funciona na igreja. Mas isso é um compromisso para toda a igreja. Vamos lá. Evangelização é o ministério que capacita os membros da igreja a testemunhar a sua fé e também ajudar as pessoas não crentes a crerem em Cristo Jesus através da sua fé salvadora. Quando você olhar para a palavra evangelismo, você já tem que ter isso aqui na sua cabeça memorizado. O que é o evangelismo? O evangelismo é uma capacitação dos membros, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, ou uma forma dos membros da igreja testemunhar a sua fé, falar da sua fé. Quando a gente fala testemunhar, é mostrar através dos nossos comportamentos aquilo que cremos, aquilo que realmente arde no nosso coração. E a igreja local, ela tem uma responsabilidade muito forte nisso. E a gente não pode desprezar nisso. Então, quando se fala em comunidade, em igreja, vamos fazer um trabalho de evangelismo, isso tem que arder no coração de toda a igreja. Não é no coração do pastor, não é no coração da liderança do evangelismo, não é a igreja inteira. Evangelismo? Estou dentro. Esse tem que ser o comportamento de todo cristão que faz parte de uma igreja. Por quê? Porque é através desse comportamento, da sua união, do seu engajamento na obra do Senhor em pró-evangelismo, é que a gente traz mais pessoas para o meio daquilo que a gente entende que é saudável e está nos levando a viver uma vida diferenciada no Senhor Jesus. Ou seja, o ministério, ele utiliza de vários componentes. E dentro desses componentes, existem ferramentes, que eu vou dar o nome aqui de ferramentas naturais que nós temos, habilidades naturais que nós temos, para falar e ser ágil dentro desse ministério. Incluindo algo natural que tem que ter na vida de todo homem, de toda mulher, a oração. Primeiro passo, eu preciso ser uma pessoa que ora, eu preciso ser uma pessoa que tenha comunhão com Deus em oração, e tendo essa comunhão com Deus em oração, eu tenho paz, eu tenho convicção que eu posso sair e falar através do meu testemunho pessoal quem Jesus Cristo é para a minha vida. Geralmente, a gente se preocupa em ser evangelista ou falar do evangelismo, querer conhecer a Bíblia de ponta a ponta. Isso é bom? Muito importante. Muito importante, mas numa extrema importância que você não tem noção. Mas antes disso, de você conhecer toda a Bíblia, a primeira coisa que você tem que ter é o seu testemunho pessoal. É o que as pessoas falam de você. É o que as pessoas veem em você. É o que o seu comportamento fala para o outro. Porque não adianta nada. Pensa comigo, eu conhecer a Bíblia de ponta a ponta e o meu testemunho ser zero. Eu vir para a igreja, eu cantar, eu pregar,
eu falar aqui sabiamente da palavra do Senhor Jesus, mas o meu comportamento pessoal não diz nada com aquilo que eu digo que sou. Dá para entender que comportamentos naturais já tem uma ferramenta boa na sua mão? O que é isso? Eu vigio no que falo, eu penso no como eu me relaciono com as pessoas, eu penso naquilo que vou fazer em prol ao outro, porque eu trago uma identidade. E essa identidade está repousada em Cristo Jesus. E se é em Cristo Jesus, o meu comportamento tem que ser diferente na comunidade onde eu vivo. E ainda, depois de tudo isso, que meio que eu já dei uma prévia aqui, existe o treinamento prático, onde os mais experientes treinam os menos experientes. Esse é o princípio da multiplicação do evangelismo. Eu tenho uma fala aqui que ninguém nasce sabendo. Sempre vai existir alguém que sabe um pouquinho mais do que o outro. E o que você sabe mais do que o outro, não é para você guardar para você e ficar lá guardado numa caixinha. Eu sei, vou ficar para mim e não preciso compartilhar. Quando a gente entende que é servo de Jesus, tudo que temos, tudo que aprendemos, precisa ser compartilhado. Se você aprendeu, mulherada, que se você aprendeu a fazer um bolo bacana, usa isso para evangelismo. Como que eu posso usar isso? Procure mulheres que não têm relacionamento com Jesus, troca uma ideia, vamos ali. Olha, gente, Deus é tão bom, você já está evangelizando, porque primeiro você falou em Deus. Ele me deu capacidade de aprender a fazer um bolo. E aí você introduz a palavra do Senhor Jesus no seu relacionamento com aquela pessoa que não tem nada a ver com o evangelho, ela vai olhar, nossa, eu não sabia que Deus podia fazer isso. E Deus faz muitas coisas através do seu comportamento natural. Por que às vezes a igreja não avança e a gente não avançamos? Porque a gente não pensa que nós somos a melhor interpretação de Jesus Cristo nessa terra. Eu e você, nós somos a melhor interpretação. Se alguém precisa ver Jesus andando nessa terra, caminhando nessa terra, fazendo as coisas nessa terra, usufruindo das oportunidades, é através de nós. Quem é templo do Espírito Santo aqui? Todos nós somos templo do Espírito Santo. E qual é a função do Espírito Santo em nós? Fazer com que nós lembramos quem somos nele, para a glória dele, para o louvor dele. Ah, pastor, eu já faço. Mas quando a gente olha por tudo aquilo que Deus já fez por nós, é muito pouco que a gente faz. Isso aqui poderia estar bombando. Se na nossa essência está, não preciso ganhar mais um. Eu fiz parte de um projeto há muito tempo. Eu não vou lembrar como é que é o nome do artista. Existe um filme dele. Como é que é do trem? Não é do trem. É do trem mesmo. Estou falando para o Google que o Google existe. Eu não vou falar da cena, mas existe um trem. O rapaz, ele é um maquinista e ele está preocupado em salvar pessoas e acaba perdendo o seu filho. Lembra dessa cena? Escolha de um pai. Escolha de? Um pai. É, basicamente isso. Também tem a outra daquele senhor que vende as coisas, é um judeu que vende as coisas para poder ganhar. A lista de Schindler. Lista de Schindler, isso. Se nós entendemos o que é o evangelho em nós, irmãos, a gente se preocupava. Toda vez que vem para a igreja, eu preciso levar alguém. Eu preciso chamar alguém. Eu preciso salvar alguém. Eu preciso ajudar, nortear a vida de alguém. Mas infelizmente, e eu uso isso daqui como um confronto para nós, a roupa da iniquidade, porque a roupa da iniquidade faz a gente ter um comportamento frio. Sim ou não? Sim. E o comportamento frio que a gente vai tendo, a gente vai esquecendo de que nós somos o agente de Cristo para salvar alguém, para nortear a vida de alguém. Aí a gente pega a nossa Bíblia, coloca debaixo do braço, eu vou para a igreja receber, eu vou para a igreja buscar. Sequer fala um bom dia, sequer fala um boa tarde, sequer fala um bom... Ah, pastor, mas eu tenho que ficar falando bom dia, boa tarde para as pessoas? Se você tem Cristo no seu coração, ninguém é seu inimigo. Ainda que ele queira fazer o mal contra a sua vida.
Jesus ensinou isso para a gente. Tudo certo até aqui? Amém. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. O que é a multiplicação dentro do evangelismo? A multiplicação é o componente-chave. Isto é, não é apenas ganhar pessoas para o Senhor deixa eu voltar aqui. A multiplicação não é o componente-chave, e isto não é apenas ganhar pessoas para o Senhor, uma por uma, mas treiná-las com que forem salvas para ganhar o outro, discípulo multiplicadores. Coloca para mim Atos capítulo 2, versículo 47. Se você quiser anotar esses textos, achou? Atos. Não vai conseguir, né? Porque depois tem que conversar com a Fernanda, tá vendo? Não dá para vocês enxergar aqui, mas eu vou ler aqui. Atos capítulo 2, 2:47. Diz assim o texto: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vou ler de novo. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, esse é o princípio da multiplicação, do que nós devemos fazer e andar no Senhor, fazendo com que as pessoas vejam em nós como os principais agenciadores do reino de Deus. Não tem outra forma da minha vida, da sua vida, de nós como igreja, sermos alguém que glorifica a Deus através dos nossos comportamentos naturais, para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Os discípulos se multiplicaram muito. Essa mudança para a multiplicação espiritual oferece a única esperança real de compartilhar o Evangelho em meio à explosão populacional que vivemos. Dentro deste momento, vamos aprender a memorizar algumas coisas, versículos chaves para a evangelização e prática da oração. Vem cá, pastora Rose e Tati, vem cá as duas. Só precisar de um negócio aqui maior. Tem uns papelzinhos aqui dentro, vocês vão dar um jeito aí. Não vai poder escolher, tá? Entrega um para cada um aí. Vê como é que vocês vão fazer aí para poder entregar. Isso daí, guarda, lê esse versículo. Todos vocês vão receber um. Todos vocês vão receber um. E guarda isso que a gente vai usar como um treinamento básico para o dia de hoje. Eu preciso só me atentar aqui para não perder o time do tempo. Glória a Deus. Tudo certo até aqui? Amém. Tinha um pastor que fazia. Como é que o pastor veio aqui e fazia? Como é que é? Tá ligado? Quando eu falar tá ligado, vocês? Tá bom? Eu acho que isso desperta a gente, que hoje vai ser o dia inteiro aqui e a gente não pode dormir. Tá ligado? Aí não. Tá ligado? Tá meio ligado. Tá meio ligado, né? Então 110, cadê o Marconi? Cadê o Marconi? Foi ali resolver. Então 110 meio fraco. Caiu uma fase. Glória a Deus. Vamos lá. Precisamos entender qual é a nossa missão de vida. E essa missão é amar a Deus sobre todas as coisas e amar as pessoas como nós mesmos. É uma pergunta. Precisamos aprender qual é a nossa missão. E a nossa missão é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Existem aqui várias fases de cristão aqui dentro.
Todo mundo aqui é cristão? Amém. Existem várias fases. Quando eu falo várias fases, vários tempos. Existe crente de 10, de 5, de 2, de 3, de 4. Existem várias fases de cristão aqui dentro. Dentro dessas fases que nós estamos vivendo, irmãos, é natural a gente esquecer do primeiro mandamento, que é amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. É natural a gente se perder no caminho. Mas a gente tem que ligar isso na nossa vida como... Lembra que uma vez que eu preguei aqui, acho que foi semana passada, não sei, da memória curta e memória expandida? A gente tem que deixar isso na memória expandida, que amar a Deus e amar ao próximo, isso é um princípio do Senhor. E quantas vezes a gente ama a Deus e odeia o nosso irmão? Quantas vezes isso acontece? Às vezes por um olhar, às vezes por uma fala, às vezes por um gesto. A gente já cria um comportamento natural como o Senhor das nossas vidas, comportamento natural carnal como o Senhor das nossas vidas, e começamos a odiar o irmão. Sendo que na verdade nós temos que fazer ao contrário. O ensinamento de Jesus com Judas, qual foi? O que vieste fazer aqui, amigo? Isso tem que nortear nossas vidas em alguma coisa. Porque Jesus ensina que até as pessoas que nos odeiam, a gente tem que ter por perto para ele entender que nós estamos caminhando certo, indo para uma direção que glorifica a Deus, e se ele quiser caminhar, ele precisa renunciar à vida dele e fazer com que faz sentido o caminho que ele está caminhando. Ah, pastor, isso é difícil. Mas quando a gente tem uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Senhor Jesus, o Senhor faz a gente ultrapassar barreiras impossíveis para cada um de nós. Vamos lá. Existe uma grande diferença entre o meio de vida e a missão de vida. Existe uma grande diferença entre o meio de vida e a missão de vida. Você vive a sua missão de vida, ou você está aqui na terra para cumprir ou buscar o seu meio de vida? Vou voltar a ler. Você vive a sua missão de vida, ou você está aqui na terra para cumprir ou buscar o seu meio de vida? Falamos sempre sobre servir ao Senhor, e a gente às vezes usa a palavra eu sirvo ao Senhor por algo maior. E qual é esse algo maior? É glorificar a Deus. Essa é a nossa fala quando nós entendemos quem somos. Mas, de verdade, o que é realmente isso nas nossas vidas? E o que isso de verdade tem a nos dizer? Precisamos entender o que é esse servir ao Senhor. O que é esse servir ao Senhor? Quando eu falo que a gente se perde no caminhar, a gente começa a se preocupar. Não é pecado isso, tá, irmãos? Isso é válido, isso é saudável. Você trabalhar, você estudar, você ter uma condições de vida melhor, isso é saudável, você tem que ter tudo isso. Mas junto a tudo isso, agora você é cristão. E sendo cristão, você tem que colocar no seu cronograma de vida o servir por algo maior. É entendido que tudo isso que você faz, jovens, adolescentes, pais, mães que estão aqui, autônomos, todos nós que estamos aqui, o servir por algo maior é eu colocar no meu cronograma de vida aqui agora. Eu entendi que sou servo de Jesus, fazer o nome dele ser glorificado em tudo aquilo que eu faço. E quando eu faço tudo aquilo que eu preciso fazer, buscando por algo aqui existente na terra, glorificando e exaltando a Deus através do meu comportamento, a gente consegue ter tempo para cultuar, a gente consegue ter tempo para evangelizar, a gente consegue ter tempo para cuidar da casa, é o cronograma, a gente tem que se organizar e não deixar em último, em terceiro, em quarto e quinto plano o servir por algo maior que é Cristo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Ainda vemos igrejas
que adota um modelo centralizador, deixando todo o peso no pastor. Será que isso é verdade ou é mentira? Isso é verdade. A gente vê igrejas que centralizam, é culpa do pastor. Ah, o pastor? É o pastor. Ah, é o pastor. Ou o líder. Ah, é ele. Não é eu, não é ele. Eu não fiz porque ele não fez. Geralmente é assim que acontece. Onde os membros se parecem mais como clientes do que como servos. Onde suas perguntas são. E aí eu quero que você memorize isso daqui para ver se você já falou isso daqui alguma vez na vida, tá? O que a igreja vai ser por mim? O que ela pode me oferecer? Ao invés do que eu posso fazer por ela, o que eu posso? Deixa eu voltar aqui para você memorizar. O que a igreja vai fazer por mim? A gente olha para a igreja, nesse contexto aqui que a gente está, o que essa igreja vai fazer por mim? O que ela pode me oferecer? Ao invés de, o que eu posso fazer para a minha igreja, ou pela minha igreja, ou para a igreja que eu congrego, ou para a igreja que eu convivo. Essa deve ser o nosso comportamento. Se eu faço parte, o que eu posso fazer? Eu estou inserido, o que eu posso contribuir? Porque, irmão, se a gente olhar por esse princípio de ofertar e se doar, é melhor se lançar ofertando e se dando para o Senhor do que ficar naquela só de espera, só de receber, só de ter, sabe, a comida na boca. Ontem a gente estava batendo um papo em casa com um pessoal e eu estava falando que eu fui ensinado a sair para trabalhar, ganhar o meu dinheiro dentro de casa, para trazer para dentro de casa, isso a partir dos 7 anos de idade. Então eu já colocava minha caixinha de engraxate nas costas e ia para trabalhar, ganhava dinheiro porque eu tinha muitas irmãs e a minha mãe não ensinava a gente a ir no fogão colocar comida, porque era a missão das meninas. Enquanto a gente saía para trabalhar, as meninas cuidavam da casa e colocavam comida no prato para nós. E aí a gente vem com essa doutrina humana dentro de casa e aí minha esposa, ela se adaptou a isso e ainda ela coloca comida no prato para mim. E aí no nosso bate-papo ontem, aí, não faça isso não! Eu vou colocar comida no prato pro fulano ou pro ciclano? Ele tem 2 mãos. Mas é prazeroso você poder servir o que quer que seja. Tem que ter prazer no servir. Em tudo. Quando você sai da sua casa para vir para esse lugar, você está servindo ao Senhor. Tudo bem que o dia pode ser difícil, nublado, triste, amargurado, mas pensa, você está vindo para servir ao Senhor, e o seu comportamento de servir, a sua vida, ela já tem que dizer, para onde que ela está indo? Que alegria ela tem? Que prazer ela tem de ir para aquele lugar? Eu conto um testemunho sempre, acho que os mais novos não sabem disso. Em uma época da nossa vida ministerial, chegou uma senhora para nós cuidarmos, e ela tinha problema nas pernas de artrose, era isso? Que ela não conseguia ficar firme nos pés. Uma senhorinha de idade, evangelista. E a gente caiu no nosso colo, a gente pegou ela para cuidar, então eu passava na casa dela todo dia para vir para a igreja. E aí, por 1 ano eu passei na casa dela, trouxe ela para a igreja. E aí chegou um tempo, ela falou, pastor, eu sei que isso me agonia, porque antigamente eu ia evangelizar, eu saía pegando as pessoas na rua, eu trazia para dentro da igreja, hoje eu não consigo mais, hoje o Senhor vai me buscar, mas agora eu já consigo descer caminhando para a igreja, porque na época a nossa igreja era num declive assim, e era paralelepípedo. Não sei se todos conhecem aqui o que é paralelepípedo. É uma pedra e ela escorrega. E aí ela ficava com medo de descer e escorregar para ir para a igreja. Eu falei, não, passa lá e te pega todo dia, não tem problema nenhum. Ao ponto dela se sentir curada, forte, e começar a vir para a igreja. Aí ela falou, pastor, mas o que eu posso fazer aqui? Aí eu vou lembrar alguma coisa que já foi falada aqui no momento do café. Aí eu falei para ela assim, hoje
O Deus que te escolheu, Ele já sabe as suas deficiências físicas. E o seu instrumento agora é intercessão. Senta no banquinho e todo mundo que for cantar, que for orar, que for pregar, que for fazer alguma coisa, você começa a interceder. Você começa a orar. Poxa, pastor, eu não tinha pensado nisso. E isso é algo tão importante, porque a oração, ela traz estrutura espiritual e equilíbrio para aquela pessoa que está ministrando, que está vivendo guerras naquele momento. E assim foi os dias finais da vida dela, até o dia que Deus me revelou que estava recolhendo ela. E quando eu cheguei em casa, o telefone já tocou, vai para o Hospital Pedreira, porque a irmã, não lembro o nome dela agora, como é que é o nome dela, amor? Ela faleceu, ela partiu para o Senhor. Ou seja, não existe idade para missão. Existe a falta, como é que fala? A falta de atitude para a missão, para a evangelização, para o nosso corpo adorar e bendizer ao Senhor Jesus. Então, tudo que nós fazemos tem um significado para o Senhor, e a gente pode fazer muito mais. O que posso fazer para que esta igreja cresça? Essa tem que ser a nossa pergunta. Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, e com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentavam todos os dias os que iam sendo salvos. A forma e o amor com que serviam uns aos outros impactava o povo e atraía as pessoas à igreja. Às vezes, eu já, dentro da minha vida ministerial, eu já encontrei várias pessoas, pastor, como que eu vou evangelizar? Eu não sei ler. Pastor, como que eu vou evangelizar? Eu não compreendo a Bíblia. Lógico, irmãos, isso aí para alguns é fácil, para os outros dá um pouquinho mais de trabalho, mas um pouquinho mais de exercício a gente vai entendendo o que a palavra do Senhor Jesus faz. Mas eu também tenho um testemunho pessoal, e eu gosto de usar muito testemunho pessoal, que é a minha mãe. A minha mãe tem dificuldade de leitura, mas ela tem um ouvido afiado, e ela consegue armazenar no coração tantas coisas, que às vezes eu chego lá, eu falo algum versículo e eu troco alguma palavra. Não, peraí, isso não está escrito assim. Por quê? Ela tem dificuldade de ler, mas ela tem um ouvido afiado e guardou no coração e usa aquilo para falar com as pessoas daquilo que ela ouviu. Então a importância de você não só ler, mas também aprender a ouvir faz todo sentido na vida. E aí quando você tem algumas dificuldades e você ouviu tudo bem, que existem pessoas e pessoas, ouve pessoas sérias. Hoje, com a tecnologia que a gente tem uma gama de informações por aí afora, que a gente vai lá dar um Google, e às vezes esse Google que a gente dá pode complicar ou nos ajudar. Infelizmente, tem muitas pessoas que contradizem o evangelho verdadeiro, mas tem muitas pessoas sábias, prudentes, homens e mulheres de Deus que vai te nortear ao caminho verdadeiro. Então não tem como a gente dizer que hoje a gente não entende. E é interessante isso que até para nós pastorear hoje no século 21 é um pouco mais difícil. Por quê? Parece que cada um tem o seu pastor de estimação. Eu vou lá na Frutos da Fé, mas eu gosto de ouvir fulano. Não tem problema com isso. Mas a questão é, o que nós estamos ouvindo está fazendo o que em nós? Está tratando o que nas nossas vidas? Está melhorando? Está acrescentando a nossa vida para o crescimento? Estamos ganhando fruto para o Senhor? E a gente precisa ganhar e ganhar para o Senhor. Fazer com que tudo isso que a gente vive e faz, o nome do Senhor seja glorificado. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. E é uma forma de nós manifestarmos o amor no Senhor Jesus. Eu vou caminhar. E aqui eu quero tratar algo importante. Deixa eu voltar aqui para ler aqui o cabeçalho. Aqui. Marconi, já vai prestando atenção aí rapidinho, que daqui a pouco é tudo, tá? Existe o Ministério de Socorros ou de Ajuda,
ninguém fica só observando. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Existe um ministério de socorros ou de ajuda. Ninguém fica só observando. Todos se envolvem. Não consegue negar a sua essência de Jesus que está em nós. E nós como filhos. E aí eu quero contar aqui uma história para vocês, que aí vocês vão se achar nessa história. Imagina um hospital, uma equipe médica, que cada um lá, dentro de um campo de emergência, dentro de uma... Eu trabalhei em hospital, eu conheço muito. Quando eu falo, eu já consigo identificar, mas quando você não tem um relacionamento com o hospital direto, às vezes você não vai conseguir compreender. Quando a gente olha para um hospital e a gente vê um centro cirúrgico, a gente fica olhando aquelas máquinas, aquela cama, como que tudo isso funciona? Existe uma equipe para gerenciar aquilo, existe uma equipe para funcionar aquilo, e eu quero tipificar isso com a missão e com a obra do Senhor Jesus em nós, e cada um na sua missão. Então presta atenção nessa leitura. Existe um centro cirúrgico, cada um tem o seu papel fundamental, e para cada pessoa que está lá para checar, né, e para entender que saia tudo bem dentro da cirurgia que eles estão próximos a fazer, cada um precisa entender a fundamentalidade do seu papel e da sua função. E isso tem que ser primordial. Primordial na equipe que está lá dentro daquele centro cirúrgico. Uma equipe, ela é composta como? Um cirurgião-chefe. Quem já passou por cirurgia aqui sabe que existe um médico que fica na responsabilidade ali. Qual é o papel do cirurgião-chefe? O médico cirurgião-chefe, ele é especialista em cirurgia e é o chefe da equipe, que dá as ordens de como fazer a intervenção cirúrgica. Existe um outro passo, vai se identificando dentro daquilo que você pode fazer para o reino. Cirurgião assistente. Qual é o papel desse cirurgião assistente? É o médico que faz as incisões, as saturas, cauterização, sucção, melhora o acesso aos órgãos lesionados, afastando as outras camadas e os órgãos, deve facilitar a intervenção do cirúrgico-chefe em todos os passos. Quem nunca assistiu Grey's Anatomy, né? Que aí você vê aqueles caras lá, tem um cara que fica mandando, tem outro que fica lá fuçando com uns negócios grandes lá. Então esse é o cara que vai dando acesso para que as coisas funcionem. Existe uma outra função importante, anestesiólogo, anestesista. Esse nome aí. O que esse camarada faz? Ele é médico que aplica anestesia e monitora o nível de consciência e oxigênio e sinais vitais do paciente. O anestesista, ele é o cara que aplica anestesia e monitora o nível de consciência, de oxigênio e sinais vitais do paciente. Existe o enfermeiro circulante. Eu nem sabia que existia isso. Eu vi um monte de gente lá, mas cada um tem o seu nome. O enfermeiro circulante prepara a sala e auxilia a eventualidade e administra os materiais e equipamentos necessários com gases, algodão e sangue. Pode executar ações típicas de enfermagem, como esterilizar a pele, administrar uma injeção ou regular a velocidade de goteio do soro. Existe o técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem conecta o ambiente estéril e não estéril, trazendo e levando os materiais solicitados para que a equipe médica pode verificar o funcionamento e a conservação e a manutenção dos equipamentos necessários e o funcionamento do centro cirúrgico. Existe um instrumentador cirúrgico, técnico em cirurgias, tem o dever de antecipar a necessidade do cirurgião para fornecer os materiais corretos
e mais rapidamente possível. Vamos transferir isso aqui para a igreja? Para a missão da igreja? Você está entendendo que existe um Deus sobre todas as coisas? E esse Deus que está sobre todas as coisas, Ele tem uma sala cirúrgica, que é a igreja. E nessa sala cirúrgica, que é a igreja, todos aqueles que se compõem a servir, têm que fazer as coisas direito. Vou transferir para cá. Começa lá da porta, começa no púlpito, o louvor, a comunhão com os irmãos. Você convida alguém para vir nesse lugar, a sua família para vir nesse lugar. E aí eu tenho falado, aí lá na porta tá os obreiros assim, na recepção. Aí chega para cá, começa a se relacionar com a igreja. Ele senta, o irmão senta do lado e fica assim. Nem um bom dia, nem uma boa tarde, nem uma boa noite. Aí vai começar o culto. Aí começa o louvor. Preciso dizer mais alguma coisa? Aí vem o pregador. Desconecta. Ele vai voltar para esse lugar? Por que ele não vai voltar para esse lugar? Porque os componentes que fazem parte deste time não estão sincronizados com aquele que é o doador de tudo. O Senhor, Ele é doador de tudo. E o Senhor não dispensa ninguém. Ele não faz exceção de ninguém. Ele chama a todos para servir com excelência aquilo que Ele nos colocou a cada um de nós fazermos. E fazer com excelência tudo. Eu estou falando de missão da igreja local porque é ferramentas que nós precisamos fazer e nós precisamos despertar para isso. Você não precisa ser amigo de irmandade, mas você precisa fazer parte do corpo. E fazendo parte do corpo, você tem comunhão com esse irmão que está do seu lado. Não tem como você ser parte da igreja sem ter comunhão, sem... Tudo bem, meu irmão, como é que você está? Como é que está a sua vida? Esse momento aqui do nosso café aqui, alguns bateram papo, olha que bacana. E dentro do nosso bate-papo, coisa básica, eu falei ali pro Miguel, para as Nicole, para Nada e para Nicole. Qual é o seu papel no ministério do Maranatas? E aí eu já logo identifiquei. Somos intercessores. E a nossa irmã, a esposa do Cícero, já captou, falou assim, e isso é algo importante. Está vendo? No relacionamento. É no se falar. Por que vocês acham que o pastor gosta? Oh, vamos fazer um cafezão compartilhado aqui. Isso daqui não é insignificante. Isso daqui eu estou trabalhando o relacionamento da igreja. Isso aqui eu estou trabalhando a comunhão entre os irmãos. O bolinho, que é um choro para a gente poder fazer todos os meses, é para compartilhar nosso relacionamento. E a gente entender que aquilo que a gente investe, nós estamos nos relacionamos aqui, nós estamos fazendo a comunhão aqui, porque aonde nós vamos, lá não vai haver dissensão, mas a gente precisa entender que a dissensão pode partir, aleluia, ela pode deixar de existir agora, no nosso meio já, como igreja agora. A gente não precisa chegar lá no céu para esperar essa falta de dissensão, a gente precisa começar a viver ela agora. Isso é missão da igreja local. Nós, como igreja local, temos que ter esse comportamento. Então, quando você olhar alguma coisa nesse sentido, poxa, de novo um bolo, tanta coisa a gente tem para fazer. Então, irmãos, a gente tem muitos investimentos que a gente pode fazer que não vai mudar em nada o nosso momento de se relacionar aqui. E a igreja precisa existir nisso. Poxa, pastor, tem tanta gente que pensa diferente de mim. E eu também tenho, um monte de gente. E a gente olha para todo lado e a gente vai sempre encontrar alguém que pensa diferente, que age diferente. Olha para Jesus. Jesus e os 12, sentado na mesa. Qual era o comportamento de Pedro? Você pregou aqui. Qual era o comportamento de André? Quem era o tímido? Eu não lembro agora. Eu lembrava a sequência de todos eles. Não sei se era André. Mateus tímido. Pensa. Pedro explosivo do lado de Mateus tímido. Existe comunhão nisso? Mas eles estavam na mesa com Jesus. E Jesus se relacionava com todos eles.
É outro? E aí? A gente se relaciona. A gente se fala. Porque a igreja que a gente está mostrando aqui dentro, isso aqui vale a gente pensar, tá? Existe uma igreja ali, quando a gente chegou aqui tinha uma outra igreja ali na frente, existe outra igreja lá, existe outra igreja lá. Quando eu falo que eu não me interesso muito pela igreja de lá e pela igreja de lá e pela igreja, eu quero me interessar pela igreja que nós somos, o que nós somos nessa comunidade, o que nós estamos fazendo aqui nessa comunidade. Essa igreja está plantada aqui para alguma coisa. Alguém que passa lá fora, ela precisa ver, através das nossas vidas, alguma coisa que relaciona ela a entender quem é Jesus. E através dos nossos comportamentos, daquilo que nós fazemos lá fora e caminhamos para cá, e daqui a gente vai para lá e por aí vai, e entra nesse belo relacionamento de situações que as pessoas começam a ver. Eu tenho um testemunho pessoal sobre isso. A primeira igreja que nós passamos, lá na Bem-aventurado, quando a gente saiu de lá, eu encontrava as pessoas na rua, e lá já tinha passado várias igrejas naquele endereço. E as pessoas, isso é prazeroso ouvir, tá? Não como orgulho besta, mas com o prazer de que você está fazendo alguma coisa certa. Olha, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Nunca passou uma igreja igual a de vocês naquele endereço. Vocês eram receptivos, vocês falavam com as pessoas, nunca disse não para ninguém. Eu falei, rapaz, seria tudo isso na gente? E coisa que eu achava que a gente nem tinha. Mas por quê? O pastor, bom dia! Um dia entrou um irmão lá, uma pessoa, o marido de uma irmã. A irmã vinha escondida para vir para a igreja. E o marido que batia nela, ou queria bater nela porque ela vinha para a igreja, ele ficou na porta assim, sabe? E a igreja era pequenininha, eu olhei, queridão, pode entrar, pode entrar. E eu não sabia que ele era o marido da irmã que queria bater na irmã porque a irmã vinha para a igreja. Oi? Não entendi. Eu troquei. E aí eu fui chamando ele, vem, entra. Até o dia que eu conheci a casa desta família. Hoje eu tenho um relacionamento mais próximo dessa pessoa. A importância do seu relacionamento. A importância de você falar com o outro. A igreja está na terra para existir, fazendo a diferença. E nós somos a igreja. Deixa eu caminhar. Já deu meu horário ali. Nesse cenário existe uma equipe que vai influir pela vida do outro. Do outro lado tem demônios lutando para que a pessoa morra. Isso é uma verdade. Enquanto tem uma equipe cuidando para que vidas existam e tenham vidas, existe o outro lado que é os demônios lutando para que essa pessoa morra. É uma luta entre a vida e a morte. É um combate entre egos e costumes. Não pode falar mais alto do que a vida. Como seria se os médicos auxiliares se distraíssem? Como seria se o instrumentador cirúrgico não der os instrumentos corretos para o cirurgião? Como fazer uma cirurgia e o anestesista não estiver e não tiver atendido que ali existe uma vida e que ela pode morrer por falta de cuidado? Se um da equipe falhar, quem é que ganha? Se um de nós falharmos aqui, como igreja, quem é que ganha? Eu tenho lideranças aqui, eu tenho lideranças de adolescentes, tenho lideranças de crianças, eu tenho liderança de mulheres, e eu tenho, estou falando só os básicos porque está aqui presente, e eu tenho como pastor, pela misericórdia e graça. Se o Guga falhar, quem que ganha, Guga? É o diabo. Se o Ministério das Mulheres falhar, quem que ganha? É o diabo. Se a Regiane, que está na liderança das crianças, dos sementinhas, falhar, quem é que ganha? Então a gente precisa estar atento, alinhado no propósito de glorificar a Deus naquilo que nós estamos dispostos a fazer. Tem que ter uma comunhão, tem que ter um sincronismo. Um exemplo, e eu vou usar aqui um trecho, já estou encerrando essa primeira parte.
como é bem pertinente, foi a última mensagem que nós tivemos aqui. Pais, incentive os seus filhos a vir para o encontro de adolescentes. Tenha fé, não desista de crer. Incentive e valorize isso, porque quando você faz isso, você está investindo no futuro dessas pessoas. E do mesmo jeito eu falo como pastor, nós como igreja devemos nos insistir em sair dos nossos lares, em trazer os nossos filhos e convidar as pessoas a viver um tempo de comunhão com o Senhor, porque quando nós fazemos isso, nós estamos investindo no reino como os missionários. E isso faz parte da missão da igreja. E eu encerro aqui. Imagina você. Você leva seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, enfim, alguém que você ama muito para a igreja, e depois de muito esforço, essas pessoas aceitaram ir à igreja, então você chega com ela a um estacionamento, que aqui a gente não tem, mas tem a rua aí que a gente briga com esses espaços. E é isso aí. Você já convidar alguém a falar, irmão, lá na igreja a gente não tem estacionamento, tá? É na rua. É, se falar não vem, né? Lá tem um espaço surpresa. Lá tem um espaço surpresa. O ônibus passa por deixar. Tem um motorista, pode procurar mais. É. Ai, ai. E já tem alguém mal-humorado lá na porta. Você continua, chega na recepção e encontra alguém que entrega uma bala sem um sorriso. Sejam bem-vindos. Eu falo que eu tinha um menino que congregava comigo, que hoje ele é... Eu falo, rapaz, fique na frente, fala pelo menos um oi. Fala pelo menos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Pensa, eu ia pegar um exemplo aqui, Chu, mas deixa pra lá. Aleluia. Ó, quando você passa para ir na padaria que tem uma viatura dos policiais que vão lá tomar café, como que você vê o policial na porta da padaria esperando um amigo que está tomando café? Não é assim? E às vezes quem está lá na porta também está do mesmo jeito, cara fechada. E aí como é que essa pessoa que vai entrar? Não, eu não vou entrar ali não, rapaz, se eu entrar ali, o cara nem vai. A gente tem que começar a fazer lá na porta. Ai, Jesus. Imagina como será mais difícil para o pastor, com tantos servos, ministros que passam por essas, que passaram por essas pessoas, sobrou tudo para o pastor. É verdade, em alguns casos. Sabemos que a palavra é poderosa, viva, eficaz, infalível. Sabemos que o Espírito Santo convence, mas Deus capacita ou capacitou a todos para não fazer o que Deus confiou a nós. Vidas, escreve isso, vidas depende de nós. Vidas depende de nós. Um novo começo para esta vida depende de cada um de nós. Um novo começo para essa pessoa que você encontra na rua, que você fala com ela, depende de cada um de nós. Infelizmente, ainda vemos pastores, cirurgiões-chefes atuando praticamente sozinho. Como assim? Isso infelizmente às vezes acontece. Graças a Deus a igreja aqui está despertando e a gente está caminhando. A gente precisa melhorar cada vez mais para que o nome do Senhor seja glorificado. A recepção, o louvor e demais ministérios até faz alguma coisa, mas não faz com o coração. Isso aqui é importante. A gente até faz alguma coisa, mas a gente precisa fazer com o coração cheio de amor para o Senhor. Eu sei que os ministérios... Tudo bem, para mim é fácil chorar, tá? Porque eu sinto a presença de Deus na simplicidade. E as meninas cantando aqui, o ministério de adolescentes cantando aqui, e eu sentindo a presença de Deus, porque eu como pastor, eu sei da dificuldade, eu sei dos milindres, eu sei das coisas que impedem, e vendo todo o esforço,
e é bacana isso. Não tem como você não sentir a presença de Deus conhecendo a história. Aí fica mais fácil para você sentir a presença de Deus. Então é louvável isso acontecer. E isso tem que fazer com vontade, com o coração cheio de graça, com o coração cheio da presença de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Ou seja, a intensidade tem que haver pensando em salvar vidas. Infelizmente, pessoas vão para a igreja para servir sem motivação certa, sem a intensidade e o amor necessário para cooperar efetivamente com a equipe que salva vidas. E não é cirúrgico isso. Qual é o nosso comportamento? Então devemos sair da cadeira e se envolver na equipe para que as vidas sejam salvas. Na recepção, no estacionamento, na intercessão, no louvor. Louvor é socorros e ajuda. Mídia, diaconia, recepção, tudo, púlpito, produção. Para uma igreja crescer é necessário que os filhos sirvam e entendam a visão de Deus, desde a porta até os novos tempos, novos começos. Temos que amar pessoas. Olha para o seu irmão do seu lado aí. Mesmo que você já tenha um relacionamento com ele, fala: eu te amo em Cristo Jesus. Pode falar alto. Eu te amo em Cristo Jesus, irmão. Tomara café. Alguém vem aqui falar para a Camille que ela está sozinha na mídia. É nóis, Camille. Eita glória. Nós precisamos nos amar uns aos outros. Nós precisamos deixar as diferenças de lado e viver o amor do Senhor Jesus em todo o tempo. Não tem a ver com cargos ou posição de lideranças, tem a ver com um coração grato de servo. Servir não é uma carreira ministerial. Servir a Deus é um caminho até o seu ministério, o seu chamado, o seu propósito. Servir a Deus é algo que nunca acaba em nossas vidas. Vou voltar a ler aqui de novo. Servir não é uma carreira ministerial. Servir a Deus é um caminho até o seu ministério, o seu chamado, o seu propósito. De servir a Deus é algo que nunca acaba em nossas vidas. Às vezes ouvimos: não estamos preocupados com a quantidade, mas com a qualidade. Qual é a coerência desta fala com a urgente necessidade de salvar a maior quantidade de perdidos possíveis cada minuto? Não tem coerência. Sabemos que em programas de televisão, cruzadas e tantas outras coisas que acontecem, as pessoas se entregam as suas vidas para Jesus. Mas a instituição, a igreja ainda é o meio a qual mais pessoas são salvas. Como isso acontece? Quando você vai todo dia caminhando junto com aquela pessoa. Todo dia é um degrauzinho. Eu tenho um dito aqui, e o Cícero está ali, ele sabe muito bem disso, que ele é ativo em ONGs. Igreja não tem nada a ver com ONG. O trabalho de igreja é totalmente diferente da ONG. A igreja é um trabalhinho, degrauzinho. Todo dia a gente vai alimentando, a gente vai trabalhando, a gente vai consolidando, a gente vai ajustando e encaminhando para que as coisas cresçam, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus.